Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, nossa diletíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então nós damos continuidade nesta terça-feira ao estudo que estamos fazendo e começamos a tratar a respeito da oração. Falamos já no encontro um pouco daquilo que é a nossa vida de oração e iniciamos tratando justamente sobre a oração do Pai Nosso, mostrando o valor que tem esta oração e como esta oração, que é uma oração vocal, precisa ser bem exercida na nossa vida, porque é o primeiro passo na vida de oração. Ou seja, a oração onde nós balbuciamos, onde nós rezamos as nossas primeiras orações. É claro que a oração vocal, ela é um primeiro passo na vida espiritual, onde nós temos a oração litúrgica, por exemplo, que é a prática da oração vocal. Ela é exercida na comunidade, é exercida de muitos outros modos, quando a gente recita o terço e faz tantas outras orações. Só que a oração vocal não é o nível mais elevado de oração. Aí nós começamos a mostrar que a partir de uma visão de Santa Teresa, existem graus mais elevados de oração. E aqui nós vamos então falar de um segundo grau de oração, que eu já comentei em encontros anteriores, que é a meditação. A oração de meditação é, portanto, o segundo grau de oração. O primeiro grau de oração é a oração vocal e o segundo grau é a oração de meditação. Para a gente conhecer melhor, a oração de meditação, eu vou tomar o catecismo, como eu fiz na oração vocal. Para citar a oração vocal, eu citei o catecismo da Igreja Católica, mostrando justamente que a oração vocal, ela não está presa à quantidade de palavras que nós recitamos, mas sim à qualidade do nosso coração na oração. Vamos então para a oração de meditação. No Catecismo da Igreja Católica, no marginal 2705, o Catecismo começa a tratar sobre o que é meditação. A gente fala, eu preciso meditar, eu preciso fazer a oração de meditação para evoluir na vida espiritual. O que é fazer meditação? Então nós vamos tentar observar um pouco o que é a meditação. O Catecismo começa dizendo o seguinte: 2705. A meditação é sobretudo uma procura. Quem medita está buscando alguma coisa. Então, meditar é buscar alguma coisa. O que nós vamos buscar? Nós, na meditação cristã, buscamos uma única coisa: a verdade. A verdade que é Cristo. Então, porque assim, nós podemos começar a falar de meditação e existem vários tipos de meditações. Você digita lá no YouTube, meditação. Vai aparecer uma meditação, por exemplo, de yoga.
uma meditação oriental. Veja, a finalidade dessas meditações não é a mesma finalidade da meditação cristã. Então você pega lá, coloca aquela musiquinha, eu vou meditar. Não, mas qual é a causa? O que a meditação cristã busca? Então ela busca alguma coisa. O que ela procura? A verdade. Outros tipos de meditações não estão buscando a verdade, eu só quero estar bem, eu só quero estar em paz. Na meditação cristã, nós estamos buscando uma verdade. Essa verdade é Cristo. Continuemos o catecismo. O Espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Então aqui está a primeira questão. Para conseguir fazer uma boa meditação, a gente precisa de uma boa disciplina. Eu já falei sobre isso no encontro anterior. É preciso de uma boa disciplina, é preciso de muita atenção, é preciso de foco. Geralmente, utiliza-se um livro. Então a primeira coisa, eu vou começar a meditar. Se eu vou começar a meditar, eu não posso meditar a esmo, do nada. Eu vou usar algum instrumento que vai me ajudar a buscar a verdade. Então o catecismo está oferecendo aqui a oportunidade de a gente ter um contato, por exemplo, com um livro. Quais livros? Todo livro é bom para meditação? Não, evidentemente que não. Você precisa buscar livros de espiritualidade que tenham como finalidade ajudar você a meditar. Por exemplo, tem um livrinho pequenininho do Thomas de Kempis, que se chama A Imitação de Cristo. Imitatio Christi, um livrinho pequenininho. Ele é um livro bom para meditação. Se você pega, por exemplo, o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é um livro de meditação. Bom para você fazer meditação. Você pega aquele livro de Santo Afonso Maria de Ligório, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um livro de meditação. Então não é qualquer livro. Um livro do Paulo Coelho, dá para me meditar? Não, você não está buscando a verdade. Um livro de literatura? Não necessariamente, porque você precisa buscar a verdade que é Cristo. Então o livro tem que ter como finalidade ajudar você a encontrar-se com a verdade que é Cristo. E os cristãos dispõem de muitos. Aqui o catecismo cita a Sagrada Escritura, especialmente o Evangelho, as imagens sacras. Então você pode usar de uma imagem sacra, de um Cristo bem ensanguentado, crucificado. Ela é um excelente livro de meditação. Você pega lá uma cruz onde Cristo está totalmente dilacerado, é um livro de meditação. Embora não pareça, mas é. Você pega os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres da igreja, dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação, a história, a página de hoje de Deus, enfim. Você tem diversos instrumentos. O que eu aconselho normalmente? Usar um livro de espiritualidade, como por exemplo Thomas de Kempis, para você começar a meditar. Ele é um livrinho facinho, ele tem pontos de meditação. Então ele coloca ponto 1, daí ele faz uma meditação sobre Cristo. Ponto 2, outra meditação sobre Cristo. Porque você pode fazer meditação por pontos, fica mais fácil. Principalmente para quem é desatento, para quem não tem disciplina, para quem é bagunçado na cabeça. Então você precisa ter um livro que seja como uma muleta para te conduzir, porque sozinho você não vai conseguir. Esse livro que eu citei também de Santo Afonso, A Prática do Amor de Jesus Cristo, é muito bom. Não pegar livros de espiritualidades difíceis, pegarem livros simples, onde você pode ir lá pegar. Então você pega lá, por exemplo, um texto da imitação de Cristo. Você começa a ler um ponto de meditação lá. Então o autor começa a falar da paixão de Cristo, do momento em que Nosso Senhor é levado flagelado e tal. E uma palavra, por exemplo, ela pode despertar em você o fruto dessa meditação. É claro
que ainda não estou falando como fazer a meditação. Eu estou explicando o que é a meditação. Como fazer, eu vou explicar depois. Porque a gente tem que se preparar para isso, tem toda uma preparação pré. Nós não estamos falando disso ainda, nós estamos falando de como fazer meditação. Então você precisa de um ponto para você usar o intelecto. Porque assim, quem chega ao conhecimento da verdade? Para chegar ao conhecimento da verdade, você vai precisar usar a inteligência. Só que, para você conhecer essa verdade que chega até o intelecto, você tem que usar outras faculdades do seu ser que estão aí à sua disposição. Então, por exemplo, qual é a primeira faculdade, qual é o primeiro sentido, melhor dizendo, que nós temos acesso, por exemplo, à leitura? É só a visão. Então eu estou lendo um texto, e esse texto, através da leitura desse texto, eu estou criando no meu imaginário alguma coisa. Por exemplo, você começa a ler lá um trecho da Paixão de Cristo, de Santo Afonso. Ao ler o texto, a primeira coisa que você tem que ter e fazer é conseguir usar a sua imaginação. Ou seja, você precisa criar aquela cena. Se Jesus está acorrentado, você precisa pôr Jesus, pôr as correntes. Se Jesus está sendo chicoteado, você precisa colocar chicotes. Ou seja, você precisa usar a sua imaginação para criar todo o cenário. Porque as pessoas pensam, vou meditar sobre a Paixão de Cristo. Não é assim. O nosso intelecto não funciona dessa forma. O nosso intelecto precisa ser preparado. Você precisa dar os elementos para ele, e então você entrar na meditação. Então, veja, meditação é procura. Você tem que buscar alguma coisa. O que eu estou buscando? Muito bem. Continuemos que depois nós vamos entrando lá mais adiante. Meditando no que lê, diz o Catecismo, 2706, o leitor se aproxima do conteúdo lido, confrontando consigo mesmo. Neste particular, outro livro está aberto, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade. Conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta aqui é uma pergunta de São Paulo. Quando São Paulo está indo perseguir os cristãos no caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus, ele cai no meio do caminho e ele fica cego. Essa pergunta aqui foi a pergunta que São Paulo fez para Nosso Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Vocês se lembram que nós já vimos essa parábola dos 4 terrenos, né? Quais são os 4 terrenos? O terreno à beira do caminho, o terreno pedregoso, o outro cheio de espinhos e a terra boa. Mas o método é apenas um guia. É importante avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar suas convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. Então é impossível você começar a meditar e não abandonar o pecado de uma vez por todas. Assim, estou vivendo uma vida promíscua e estou fazendo meditação. Santo Afonso Maria de Ligório diz que isso é incompatível. Ou você está fazendo uma coisa ou você está fazendo outra. Uma pessoa que medita não consegue viver no pecado. Por quê? Porque um dos frutos da meditação é a conversão. A meditação transforma mesmo uma pessoa por dentro. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios da vida de Cristo, né?
como na Lexio Divina ou no Rosário. Essa forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve procurar ir mais longe, ao conhecimento do amor de nosso Senhor Jesus, até chegar à união com Ele. Então, a oração de meditação é um importante passo para você chegar a uma união com Cristo. Claro que não é aquela união da sétima morada, de que falava no último encontro, onde você chega ao matrimônio espiritual. Mas você vai criando o hábito de se unir à pessoa de Cristo. Você vai começando a tomar gosto e a sua vida vai sendo formada pela vida de Cristo. Vamos lá. Então, a oração mental é a oração de meditação. Vamos agora ouvir o que fala Santa Teresa. O que é a oração mental? Pergunta o catecismo. Santa Teresa responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Então, oração de meditação é um trato de amizade. Define Santa Teresa. É ser amigo de Jesus. Quanto mais íntimo eu vou ser de Jesus, mais amigo eu me torno de Nosso Senhor. Portanto, isso aqui é oração para ela. A oração mental busca aquele que meu coração ama. É Jesus. E nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor. E é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Na oração ainda podemos meditar, contudo, o olhar se fixa no Senhor. Aí o catecismo vai tratar sobre o tempo da meditação e tudo mais. Então, a oração de meditação é isso. É buscar um trato de amizade com Nosso Senhor. Nosso Senhor até diz, né? Se vós fostes meus discípulos, vós guardaríeis a minha palavra. A meditação é basicamente isso, a capacidade de você guardar a palavra de Deus no seu coração. É como Maria fazia. Maria meditava todos esses fatos e guardava no seu coração. Isso é meditação. É a capacidade de você guardar a palavra de Cristo dentro do seu coração. Ou seja, é Jesus que vai começar a falar na intimidade do seu coração. Então, se nós queremos chegar a ser verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ter essa capacidade de aprender a guardar a palavra de Cristo e a meditar no seu coração. Claro que isso não é tão fácil, é um pouco trabalhoso, mas nós vamos tentar falar um pouco disso, então, no dia de hoje, para a gente tentar mergulhar um pouco naquilo que é a meditação cristã. Tudo bem. Até aqui tudo bem? Deu para entender o que é meditar? Meditar é um esforço do intelecto na busca pela verdade. Isso é meditação. Você precisa chegar a uma verdade. Não é só simplesmente, eu vou pensar na paixão de Cristo, eu estou meditando. Não. Aquilo ali é viajar na maionese. A meditação, ela é um esforço onde eu busco uma verdade. E como que eu sei se eu encontrei a verdade? Se aquela verdade me alimentou. Se aquela verdade me alimentou, ou seja, eu vi a verdade, eu enxerguei no intelecto a verdade. Porque as coisas são como são, porque elas são, e ponto. E pode chegar alguém tentar mudar minha cabeça, e não muda minha cabeça, porque eu vi a verdade. Você chegou à contemplação da verdade. Caso contrário, não chegou a contemplar a verdade. Ou seja, você não chegou à finalidade da meditação. Eu estou meditando. Não, às vezes você está viajando a maionese. Ou seja, você está ali psiquicamente pensando em muitas coisas, mas isso não é meditação. Pensar não é meditar. A meditação tem um ponto de partida e tem uma finalidade. Tem que atingir a finalidade. Então vamos lá. Como que a gente faz para começar a meditação? Então, algumas orientações fundamentais, né? Primeiro, se você vai começar a meditar, a primeira coisa que você precisa é dispor de um tempo.
Sem que você disponha de um tempo, não será possível meditar. Então você tem que marcar esse tempo. Olha, todo dia eu pretendo, desse horário até esse horário, fazer essa meditação. Pode haver imprevistos? Pode, mas você precisa tentar disciplinar. Eu vou acordar, a hora que der eu medito. Não, já virou a casa da vovó. Não vai funcionar. Você precisa ter disciplina. Uma pessoa indisciplinada não consegue. Você precisa encontrar um horário, né, um momento que você vai fazer isso. A hora que der no dia, que sobrar um tempo, eu faço. Está errado. Você tem que começar a dizer, o tempo da minha meditação é esse, ponto. Eu vou levantar 6 horas para meditar. Ou eu vou meditar todos os dias, 4 da tarde. O fato é que você nunca pode deixar para a noite. Por que os santos aconselham que a meditação tem que ser feita de manhã? Porque nossa cabeça está menos cansada. Meditação de noite não funciona. Vou meditar 10h30 da noite. Depois de um dia de muitas tarefas, vai ser difícil você conseguir fazer meditação. Por quê? Porque a sua cabeça está cheia de informações. E aí você vai tentar focar. Tem o cansaço físico, o tédio do dia, o estresse e tantos outros fatores que afetaram o nosso dia que você não vai conseguir fazer isso. Então, o melhor horário com os santos é acordar e fazer esse negócio. Por quê? Porque a coisa ainda está começando a entrar e funcionar. Então, é o melhor momento. Certo? Então, você precisa de um tempo e você precisa de um espaço, um lugar. Essas duas coisas são fundamentais. O tempo e o lugar. Ou seja, você precisa ter um lugar onde você vai sentar e vai meditar. Vou meditar deitado. Desista. Precisa encontrar uma posição que você possa meditar. Qual a melhor posição? Sentado. Pode. Com a coluna sempre ereta. Você vai ter que fazer um esforço. Pode fazer meditação de joelhos? Nada impede. Mas só não pode deitado. Vou meditar deitado que é mais gostoso, né? Não vai funcionar esse negócio, né? Então, você precisa fazer ou sentado ou de joelhos. Veja a posição que vai ser melhor. Só que sentado não é lá você está na poltrona esparramado, que nem uma pamonha amarrada, né? Em cima da cama. Daí fica... Então você vai precisar pegar uma cadeira. Não vai sentar na poltroninha gostosinha lá, que é confortável. Sente numa cadeira, onde você possa ficar com a coluna ereta e você possa fazer de fato meditação. Você vai fazer um esforço que exige do seu corpo e exige do seu intelecto. Se o seu corpo já começa a dar sinais de esmorecimento, o seu intelecto vai para o mesmo caminho. Porque a forma como eu estou, do meu corpo, já está sinalizando que não estou empenhado para fazer meditação. Logo, o efeito da meditação não vai dar certo. Então, essas duas coisas são fundamentais. O tempo e o espaço. Quando eu falo do tempo, ou seja, reservar um momento, você precisa estabelecer inicialmente um tempo para fazer isso. Então, eu vou começar a meditar. Sou uma pessoa extremamente agitada. Não vou começar a fazer 30 minutos de meditação. Porque logo, 3 dias depois você parou com esse negócio. Então, estabeleça um tempo. 10 minutos. 5 minutos é muito pouco, gente. Não dá. Pelo menos 10 minutos. Porque para a gente botar o galinheiro no lugar, vai 5 minutos. Ou seja, para você centrar as coisas dentro da tua cabeça e dizer... Ou seja, o que eu estou falando que é galinheiro, que as galinhas estão tudo fazendo bagunça, né? Ou seja, os nossos pensamentos estão todos agitados. Para você botar a casa no lugar, vai uns 5 minutos. Então, pelo menos 10 minutos. Então você pode marcar isso no seu celular. 6 horas, 6h10 pode despertar. A hora que ele despertar, você para de fazer meditação. Todo dia eu vou fazer isso. Mas tem que ser todos os dias. Não precisa começar com muito. Santo Afonso diz, né, eu falei no último encontro, que você precisa pelo menos de 2 horas de meditação para ficar santo. Nós não vamos conseguir fazer isso. Então, vamos começar com 10 minutinhos, com fidelidade, com perseverança. O que fazer nesses 10 minutos? Então, aqui nós vamos entrar, então, como se preparar para, então, fazer a meditação. Primeira coisa, então, encontrado o tempo e o lugar, você se senta
E você pode fazer algumas perguntas fundamentais para você. Primeiro, você vai se colocar diante de si. Então, nesse momento, eu, Rogério de Azevedo Silva, estou aqui. Tente olhar para você, eu estou falando Rogério, mas você está olhando para você. Quais são os sentimentos que estão populando o seu coração? Então, por exemplo, você acordou, vai fazer meditação, e de repente você lembrou que você tem uma atividade às 10 horas da manhã. Então, olha, eu, Rogério, estou aqui preocupado com uma atividade que eu tenho às 10 horas da manhã. Mas calma, às 10 horas eu vou resolver isso. Agora é hora de estar comigo. Por quê? Porque senão, às vezes, o que acontece? Você se coloca diante de você e você começa a entrar numa espécie de luta psíquica, onde você fica tentando lutar com os seus pensamentos. Eu estou pensando isso, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Calma. Então, primeiro você precisa se colocar diante de você. E a pergunta que você faz: onde eu estou? Essa pergunta é boa. Onde eu estou? Agora. Eu estou aqui sentado. Não é isso. Onde meu coração está? Para onde meu coração está declinando? Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Mas onde está agora o meu coração? Onde eu estou nesse momento? Por que eu estou tão agitado? Por que eu estou tão preocupado? Então você precisa se colocar diante de si primeiro, antes de se colocar diante de Deus. Porque não adianta você querer, Deus, mas eu preciso me encontrar primeiro. Onde eu estou? Calma, volta aqui para mim. Se possua, ou seja, toma posse de si primeiro. Me encontrei? Olha, estou agitado. E às vezes isso leva tempo, gente. Leva 3, 4 minutos para você, olha, calmei, nossa, meu coração está muito agitado, estou preocupado. Tem as situações aqui de casa, tem situação com meu marido, tem situação com minha esposa, tem situação com meus filhos, tem esse negócio da escola, tem esse negócio do trabalho. Eu sei que nós somos tomados por diversos tipos de agitações e preocupações, mas eu quero tentar ficar um pouquinho com Jesus agora. Eu tenho essas preocupações, eu não quero negligenciá-las, mas eu quero só poder parar um pouquinho comigo e respirar. Assentou? Acalmou? Se der muito trabalho para acalmar, então, uma coisa muito boa que ajuda a gente a, talvez, colocar a coisa no lugar, é prestar atenção um pouco na respiração. Tente observar a sua respiração. Às vezes você nunca nem presta atenção que você respira, mas você respira, sabia? Então presta atenção, o ar entrando e o ar saindo. Assim, você pode até fazer isso através que esse ar que entra seja o ruar do Espírito para acalmar meu coração. E todo esse espírito ruim de agitação, preocupação, seja expelido do dentro do meu coração. Pronto. Aí, colocou-se diante de si, aí você pode fazer uma invocação do Espírito Santo, pedindo o Veni Creator, rezando o Veni Creator, que é a oração do Espírito Santo, oração, ou outras orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que eu estou em mim, me coloco diante da presença de Deus, e aí você começa a rezar. Mas não comece a rezar do nada. Primeiro se coloque diante de si, porque você vai se encontrar com Deus. Se você vai se encontrar com Deus, você precisa estar consigo. Mas às vezes a gente se encontra com Deus de uma forma tão relapsa, tão negligente. Então, para 3 minutinhos. É trabalhoso? É. Mas se você encontrar-se consigo, depois a sua oração vai ser tão frutuosa, gente. Você vai tomando gosto por esse negócio. E você vai ver, nossa, eu rezava tão mal antigamente, agora parece que a oração começou a ter gosto. Porque tem encontro. Porque é isso que é oração. É aquilo que Santa Teresa disse. Oração é trato de amizade. Eu quero me encontrar com uma pessoa. Mas não é porque Jesus não quer se encontrar comigo. É porque eu não quero me encontrar com Jesus, porque eu não estou nem em mim. Como que eu vou me encontrar com Jesus? Se eu estou perdido nas periferias do meu ser.
na confusão das minhas emoções, dos meus sentimentos, que estão todos bagunçados dentro de mim. Não tem encontro. Por isso a gente não é transformado. Não é porque Jesus não nos encontra, é porque nós não nos encontramos ainda. E nós estamos perdidos em nós mesmos. Então a primeira coisa, cadê você? Onde você está? Rogério, cadê você? Volta para cá. Encontre a si mesmo. Encontrando a si, depois você se coloca: Senhor, agora estou diante da tua presença. Nesse momento eu vou rezar. Eu vou contemplar uma verdade da fé. Que através da doçura do Espírito Santo eu possa experimentar o vosso amor nesta oração pessoal. Que o Senhor possa alimentar a minha alma nesse dia. Fez toda essa preparação. Aí você pega lá o ponto de meditação. Comecei a ler. Vamos supor que você está lendo lá a meditação de Thomas de Kempis e aparece uma palavra que chama a sua atenção. A palavra queixa. Nossa, essa palavra me chamou a atenção. E os discípulos se queixaram contra nosso Senhor. Grifa essa palavra, fecha o livro. Queixa. Por que essa palavra me chamou a atenção? Lembra que o catecismo dizia isso? Que a oração de meditação é um confronto consigo. Por que essa palavra me despertou o intelecto a alguma coisa? Aí que está o trabalho da meditação. É você tentar descobrir por que aquela palavra te chamou a atenção. Aí você começa a falar: Senhor Jesus, diante da tua presença eu me coloco. Assim como os discípulos se queixavam no caminho da cruz, resistiam à vossa santa vontade, também muitas vezes eu me queixo das minhas cruzes. Ponto. Aí, gente, aqui você pode viajar. A palavra queixa dos discípulos também aplica-se a mim, às minhas queixas. E aí você vai: o que eu tenho me queixado? Eu tenho me queixado do tempero da comida em casa. Eu tenho me queixado do asfalto da rua. Eu tenho me queixado quando eu vou a um centro de saúde tem fila. Eu me queixo quando eu chego no correio e tem fila. Eu me queixo da lâmpada que está acesa, não queria que tivesse acesa, o ventilador não era para estar ligado. Então, enfim, comece a olhar para as suas queixas. Nossa, Jesus, como eu tenho me queixado. Eu pareço no caminho da vida um dos apóstolos. Quando eu olho para o Senhor, que sois a verdade infinita, eu vejo que em ti não há queixa. O Senhor não reclama. O Senhor não murmura. E eu quero me conformar a ti, mas o tempo inteiro eu fico me murmurando e me queixando de tudo que está à minha volta. Como o meu coração é pobre, Jesus. Como eu sou egoísta, Jesus. Como eu não quero aprender a amar nosso Senhor. Ensinai-me, Jesus, a afastar de mim tudo aquilo que me afasta de vós. Tirai esse espírito de murmuração de dentro da minha alma. Lavai com o vosso sangue redentor. Eu ordeno que vá para os pés da cruz de Cristo nesse exato momento todo e qualquer espírito de queixa, de murmuração. Ponto. Isso é meditação. Você está rezando uma verdade da fé. Difícil? Às vezes é difícil a gente começar, mas depois que a gente pega o gosto, isso vai, gente. E aí você fica ali meditando e rezando. Você pode até balbuciar, mas usando seu intelecto, olhando, criando a cena lá, por exemplo, em que Jesus está com a cruz, os discípulos estão se queixando. Por isso que eu falei do filme no encontro passado da Paixão de Cristo, para vocês verem cenas do filme da Paixão de Cristo, para vocês alimentarem o quê? O imaginário. Porque, gente, eu posso fazer uma aula ainda para vocês sobre o imaginário. Uma aula sobre o imaginário é fundamental para a meditação. Mas o problema maior, sabe qual é? É que o nosso imaginário está muito contaminado por coisas ruins. E aí a gente não consegue fazer uma meditação boa. Por quê? Porque não tem matéria para meditar, não tem onde você pegar. Porque a gente alimenta o nosso imaginário com muita coisa, mas não alimenta com coisas santas. Aí você vai fazer meditação, ai padre, é tão bonito o senhor fazer essas orações aí, legal, mas na hora que eu vou fazer sozinho lá, eu fico patinando. Mas é claro, porque você vai ter que começar a criar o hábito de ler,
você tem que começar a criar o hábito de ver filmes bons que alimentam o seu imaginário. Porque daí, gente, se você vai alimentando o seu imaginário com coisas boas, quando você entra na meditação, a coisa vai funcionando normalzinho. Aí você lembra de um santo, nossa. Aí você lembra de uma santa, doutora da igreja, que falou sobre aquele assunto. Então, para isso, a gente precisa alimentar o nosso imaginário, que é um outro capítulo, que faz parte dentro da meditação, mas que a gente poderia falar, como alimentar o imaginário. Porque o nosso imaginário não tem muito matéria, não tem muita matéria, e por isso fica difícil da gente conseguir fazer meditação. Mas a gente começa assim, com pequenas palavras. É como mais ou menos uma criança aprender a escrever ou ler. Meditação é isso. Você vai começando ali pequenininho. Olha, Senhor, eu não sei rezar. Eu não sei fazer meditação direito. As minhas palavras aqui vão sair tudo estranho. Não vai ter nenhuma concordância nesse negócio. Eu vou falar uma coisa, daqui a pouco já estou falando outra. O que está falando esse ser? Tudo bem. Mas pelo menos você está dando o primeiro passo na meditação. Então, tem que começar. Tem que ser ousado. E tem que fazer esses passos, como eu disse, para você começar a iniciar o processo da meditação. E é meditar sempre uma verdade de Cristo, para que aquela verdade ilumine o seu intelecto e faça com que você consiga enxergar e ver a verdade. Nossa, eu vi que Cristo não se queixa. Eu vi que eu sou a queixa em pessoa. Olha aí, pronto. Chegou a verdade. Nós não somos a queixa em pessoa? Se você já chegou a essa verdade, legal. Mas ninguém precisa provar para mim que eu sou a queixa. Eu olho para mim e vejo. Eu vi que eu sou a queixa. Porque eu olhei para Cristo, eu olhei para os apóstolos, eu olhei para mim e eu vejo que eu estou queixando de tudo. Então, logo, eu vi a verdade. Puxa. Mas você não sabia que você queixava? Eu sabia, mas agora eu vi. Isso é enxergar a verdade. É quando você chega à conclusão, é isso. E ninguém consegue tirar isso da minha cabeça, porque eu vi, eu contemplei. A palavra melhor não é ver, mas contemplar a verdade a respeito daquilo que eu sou ou daquilo que Cristo é. Tendo chegado a este passo, a gente deu um passo importante na contemplação da verdade. Enfim, existem, claro, muitos outros métodos para se chegar a fazer uma meditação, mas aqui é mais ou menos isso. Então, é preciso de um esforço, né? É preciso de uma disciplina, é preciso de uma ordem para a gente conseguir. Depois de ter feito isso, então você fez essa oração com Jesus, vamos supor que o relógio despertou, então você já caminha para o final da sua meditação, agradecendo a Deus pela oportunidade daquela oração. É claro que se o relógio despertar e você estiver num momento de oração bom, não precisa encerrar. Porque depois que você for tomando gosto, porque às vezes as pessoas ficam assim, vou começar a meditar. Então é 10 minutos. Foi 9. 7. Falta 6. Né? Então coloca para despertar já, que daí ele toca de uma vez. Você precisa ficar preocupado com ele. Mas depois que você toma gosto, como eu disse, você começa a exercer a meditação, aquilo te dá uma liberdade de espírito que você fala, nossa, passou o tempo e eu não vi. É claro que não são todos os dias que você vai chegar para meditar e a coisa está assim. Tem dias que você vai meditar e evidentemente que você... É como Santa Teresa diz, há dias de meditação que é como lançar o balde no poço. Você joga o balde, puxa o balde e o balde vem vazio. Tudo bem, fazer o quê? Você joga o balde de novo amanhã, até que um dia ele vem cheio. Só tem esperança. Mas a meditação é isso, é lançar o balde no poço. Às vezes o balde vai vir vazio. Mas tá bom, Senhor, minha meditação não foi frutífera. Eu não obtive êxito no dia de hoje. Mas eu estou aqui porque eu vos amo. Eu não vou desistir do Senhor. Eu vou continuar meditando. Mesmo que isso me seja custoso, trabalhoso, seja um trabalho árduo. Mas eu vou fazer esse esforço de estar aqui com o Senhor. Então, é um passo
para a gente começar a fazer a nossa meditação. Então, é tentar, gente. Vejam, vocês entenderam que a meditação tem como fruto viver a vida de Cristo? É você pegar uma página da vida de Cristo, colocar isso na sua vida, confrontar com a sua vida, para você mudar o seu jeito de viver. Então, a queixa dos apóstolos, eu olho os apóstolos se queixando, eu olho para mim, nossa, então tenho que parar de ser uma pessoa que fica se queixando das coisas. Senhor, ensina-me a não queixar. Quando as contrariedades vierem, Senhor, me ensina a amar. É claro que você vai chegar daí depois da meditação maravilhosa que você fez na sua casa pela manhã. Nossa, foi muito bom, eu rezei. Aí você vai para o seu trabalho, faz as coisas, 11h50 e pouco você está voltando, passa no correio, a fila está cheia. E aí o que vem dentro do seu coração? Queixa. Ai, meu Deus do céu, tem 15 na minha frente. Tudo bem. Naturalmente. Por quê? Porque você está habituado à queixa. Até que aquilo vire uma virtude em você, vai demorar. Sua meditação não foi frutuosa? Ela foi. Só que ainda ela não foi suficiente para transformar você e conformar você a Cristo. Entendeu? Então, continua meditando. Senhor Jesus, daí amanhã quando você for meditar, se a palavra queixa ainda estiver batendo na tua cabeça, continua meditando ela. Senhor Jesus, ontem eu tive uma oportunidade maravilhosa de te amar lá no correio, mas eu não te amei porque eu me queixei novamente. Aí você traz aquela oração de ontem, aquela queixa que você teve ontem, para a oração de hoje, gente. Olha, Jesus, o Senhor ontem me deu a oportunidade de amá-lo, lá na fila do correio. O Senhor estava me visitando naquela hora e dizendo, ama a criatura. E o que eu fiz? Eu fui egoísta. Então, Senhor, mais uma vez eu estou aqui para vos pedir, ensina-me a amar. Tudo bem, você vai sair, no outro dia vai acontecer as coisas. Pode ser que hoje não aconteça na fila do correio, mas aconteça no trânsito. E aí, naturalmente, vem a queixa por uma outra indisposição que aconteceu. Aí amanhã você vai para a oração de novo e diz, Senhor Jesus, novamente o Senhor me visitou ontem e eu perdi a oportunidade de te amar. Porque tem uma frase de Santo Agostinho, bem interessante, que diz assim, ó, tenho medo do Deus que passa. Uma frase de Santo Agostinho. Tenho medo do Deus que passa. Deus está passando aqui agora, te convidando para amar e você não ama. Deus estava passando lá na fila do correio dizendo, me ama. Não murmura, ama. E você murmurou. Tenho medo do Deus que passa silenciosamente e eu não o reconheço. Que Ele passou. Tenho medo do Deus que passa. Porque não é medo, não é medo no sentido... mas o medo de perder. Ele passou por aqui, me convidou para amá-lo e eu perdi a oportunidade. Ele passou na fila do correio, ele passou no trânsito, disse, ama, calma, paciência. E ele passou e eu não amei. Porque onde que nós amamos Deus concretamente? Na lua? Não, é no agora. Onde você vai amar Jesus? O meu sonho é amar Jesus. Então, mas se você não começar a amar nesse momento que você está vivendo, você não vai amar Jesus nunca. Você está amando Jesus agora? Quando que você vai amar Jesus? Você só tem um momento para você amar Jesus. É agora. Então ama. Eu amo tanto Jesus. Tá, mas isso é uma utopia, uma ilusão. Eu vos amo, Senhor, aqui agora, nesse momento, porque vós sois a verdade, porque vós estáis habitando nesse sacrário, porque vós sois o amor infinito, eu creio que vós estáis aí. Creio, professo esta fé da igreja. Vós sois a causa final da minha vida. Em ti eu encontro a fortaleza, vós sois o meu sustento. Ponto.
Nós só amamos Jesus, gente, de maneira concreta. Em todos os lugares. Isso é o que a meditação deve provocar dentro de nós. Fazer com que você vá tendo essa percepção, essa sensibilidade de podendo amar Jesus e de ver Jesus em todas as coisas. Vós passastes por aqui, né, Jesus? Foi isso que Santa Teresinha fez, gente. Pequena Via não é nada mais, nada menos do que isso. De saber amar Jesus em todos os detalhezinhos. Ah, Jesus, olha a genialidade da Teresinha. Quando as irmãs terminavam de rezar lá nos bancos do coro, as irmãs tiravam aquele véu que elas usam para rezar, não, porque as irmãs usam dois véus, né? As carmelitas. Então elas têm um véu que elas colocam por cima para as orações e para a missa. Então ela tirava aquela primeira capa, deixava ali, e as irmãs iam para o refeitório tomar café. O que Santa Teresinha ficava fazendo? Dobrando os véus das irmãs e guardando os breviários no lugar certinho, dobrando o véuzinho de cada irmã e colocando em cima um do outro. Um gesto que passou despercebido por todas. Mas ela entendia que aquilo ali era um sacrifício que ela precisava fazer por amor a Jesus. Porque aquele véu é o véu das noivas de Cristo, que elas deixaram ali e elas não podiam deixar daquele jeito. Um gesto simples. Não é? Essa é a pequena via de Santa Teresinha. Ai, mas eu vou ficar dobrando véu, né? Vou ficar guardando breviário dessas marmotas que em vez de as bonitas guardar, eu vou ter que... Ah, não, desaforo, né? Imagina essas marmotas aí, que arrume os véus dela e guarde as coisas delas e eu vou tomar meu cafezão, né? Eu também sou humana. Mas ser santo não é ser humano. Ser santo é ser sobrenatural. É ter ações sobrenaturais. Então, veja, o que fez com que Teresinha fizesse isso? Não é a própria Teresinha. É o fruto da meditação de Santa Teresinha. Que ela entendia que ela tinha que amar cada vez mais Jesus nos pequenos detalhes. Então ela enxergava que, cuidando das coisas das irmãs e fazendo os pequenos detalhes, ela estava amando a Cristo. Nas coisas pequenas e singelas. Então, a meditação deve provocar isso. Fazer com que a gente deseje, dentro do nosso coração, amar Jesus. É trabalhoso? É. Por quê? Porque a gente não está, como eu disse, habituado a fazer isto. Depois que você cria um hábito, ou seja, o que é o hábito? É a virtude. Você começa a se acostumar a fazer isso e isso vai se tornando natural. Você não precisa, ai, nossa, eu tinha que fazer um esforço tremendo para meditar. Hoje não. Hoje eu já consigo fazer com mais facilidade. Por quê? Porque você foi treinando para isto. É como rezar. Antigamente, quando você começava a rezar um terço, era doloroso. Depois que você reza um terço, você começa a criar o hábito, vai se tornando mais fácil. Assim também vai acontecendo com a meditação. Só que precisa ter esse esforço do nosso intelecto, do nosso imaginário. Então, num próximo encontro, quem sabe, eu falo um pouco sobre a imaginação, porque é bem importante a gente estar atento ao nosso imaginário para a gente ter matéria para fazer a meditação. Tem muita coisa sobre a imaginação e a memória para a gente estudar. Porque, é como eu disse, meditação não é você ficar lá nas nuvens. Meditação é um esforço. Você vai fazer alguma coisa com o seu intelecto. Você está procurando alguma coisa. Não é você entrar em transe. Ah, estou meditando. Não, isso não é meditação. A meditação é um esforço onde você usa o intelecto para chegar a uma verdade, para conhecer a verdade. E essa verdade, evidentemente, nos liberta, nos purifica e nos salva. Até aqui, meditação, tranquilos? Bem. Eu vou só citar um negócio aqui.
sobre a oração mental, quer ver? 2710. Que é o marginal do catecismo, né? A escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada. Então, o tempo e o local que você vai fazer vai depender da sua vontade. Se você é uma pessoa determinada ou se você é uma pessoa frouxa. Então, se você é frouxo, vai com 10 minutos. Se você é um pouquinho mais determinado, vai de 15 a 20. Não mais do que isso. Agora, se você é bem frouxinho, 7 minutos no máximo. Daí não tem como, né? Pode contar isso no celular, né? Para despertar. Não fazemos oração quando temos tempo. Então você não faz oração quando você tem tempo, porque você não vai ter tempo para rezar. Reservamos um tempo para sermos do Senhor. Então, olha, eu vou reservar um tempo para ser de Deus. Esse tempo é de Deus, é sagrado. Eu preciso estar com Ele. Dá difícil de ficar com Ele um pouquinho, né? Mas eu vou reservar esse tempo para Ele. Então, é o tempo que eu dou para Deus. É o tempo que eu reservo para Ele. Com a firme determinação de, durante o caminho, não o tomarmos de volta enquanto caminhamos, quaisquer que sejam as provações e aridez do encontro. Então, olha, Senhor, eu vou rezar 10 minutos por dia. Custe o que custar, eu vou rezar. Vai vir pedras, o catecismo está dizendo, vai vir aridez, vai vir provações, vai vir tudo, mas eu não vou desistir. Me dá essa determinação de eu não desistir. Nem que a minha meditação eu fique lá 10 minutos viajando, mas eu vou ficar lá. A própria Santa Teresa diz isso, né? Que no início da meditação dela, ela ficava contando os pisos da capela. Ou seja, 2, 3. Mas aí, um dia ela perguntou para Nosso Senhor, né? Qual tinha sido a oração mais frutuosa dela? Se era aquela que ela tinha voos místicos e tal, ou as orações mais simples? Nosso Senhor disse para ela: Teresa, a oração mais frutuosa que você já teve foi aquela que você contava os pisos da capela. Sabe por quê? Porque você estava ali por amor, não por gosto. Porque nas outras orações ela tinha gozos espirituais, né? Então ela estava se sentindo bem, então é gostoso estar. Agora, naquela oração que ela estava ali, o que eu estou fazendo aqui? Tanta coisa para fazer lá, e eu estou aqui falando com o Nosso Senhor, né? Nessa oração eu estava aqui por quê, Senhor? Porque eu te amo, porque eu não tenho motivos para estar aqui. Eu gostaria de estar fazendo muitas outras coisas, muito melhores, muito mais úteis, mas eu estou aqui com o Senhor, porque eu vos amo. Aí Jesus diz para ela: a sua oração mais frutuosa foi aquela que você estava contando o piso da capela, porque você estava ali por amor. Você estava provando que você me ama, porque você tinha motivos para não estar ali. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro na pobreza e na fé. Então nós podemos sempre fazer esse esforço de rezar, de encontrar um tempo para meditar, de encontrar um tempo para rezar, de parar. Talvez, padre, em casa é muito difícil. Vem na igreja, diante do Santíssimo. O Santíssimo ajuda muito. Claro, estar na presença do Santíssimo Sacramento é tudo, né? É claro que às vezes a gente chega na igreja e não consegue rezar muito bem, mas enfim, tente encontrar esse espaço, esse lugar, para você estar no seu sacrário interior, para você ter lá Jesus na intimidade do seu coração e poder dizer como Santa Teresinha, né? Jesus, eu vos amo aqui dentro, porque eu sei que vós estáis aqui. Eu vos vejo aqui, eu sei que o Senhor está aqui, eu não preciso sentir nada. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor me tem e eu te tenho. O Senhor é meu e eu sou tua. Ponto. Essa certeza que tinha Teresinha, que tinha os santos, é a certeza que nós precisamos alcançar através da meditação.
Mas isso a gente precisa meditar, 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 meditar. Depois de um ano de meditação, gente, você começa a perceber, não precisa um ano para você começar a perceber. Mas, olha, hoje, dia 22 de outubro de 2024, eu comecei a meditar. Até 22 de outubro de 2025, você vai perceber quanta coisa mudou dentro de você. Pode ser que as pessoas não vejam nada que você mudou. Continua a mesma, do mesmo jeito. Mas você olha para dentro de você, você vê que você já não julga tanto as pessoas dentro de você. Antigamente você tinha um tribunal da justiça. Já olhava de tal jeito, já emitia uma sentença de 30 páginas, né? Hoje não, hoje eu olho, tá bom, vamos adiante. Mas o que foi isso? Foi uma transformação da graça. As pessoas perceberam externamente? Nada. Porque elas nem sabiam que você julgava tanto assim. Mas internamente isso já teve um efeito. Claro que isso pode ter reflexos e ir mudando ao longo da vida. E as pessoas vão, nossa, essa pessoa está um pouco mudada, está diferente. Mas não é importante isso. Você começa a perceber isso dentro de você. Uma ação da graça vai atuando dentro de você. Quem está atuando? É Cristo. É Cristo que está fazendo você se transformar. Cristo, gente, transforma. Essa é uma verdade. Cristo transforma. Se Ele entrar na nossa vida, Ele muda o nosso jeito de viver. Mas como que Cristo faz um voo para o nosso interior? Se a gente dá espaço para Ele entrar. E o espaço da meditação é o espaço justamente de você deixar o Senhor fazer. Nós tivemos semana passada o Evangelho de Marta e Maria, na terça-feira passada. Por que Marta não consegue apreender as coisas? Porque ela está inquieta e agitada. Enquanto Maria está aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, ela está conseguindo. E o que Jesus diz para Maria? Melhor, diz para Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e anda agitada por muitas coisas. Uma só coisa te falta. Uma só coisa te falta. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. O que Maria escolheu? O único e necessário, Cristo. Ponto. Ela entendeu que o único e necessário é Cristo. E tendo Ele como único e necessário, Ele é o meu único e necessário, acabou tudo. Tudo que eu vou fazer é por causa dEle. Meu filho é meu filho não por causa de mim, é por causa de Jesus. Os meus paroquianos não são meus, são de Jesus. Eu preciso amar vocês porque... não por causa de vocês, porque vocês nem merecem meu amor, né? Eu preciso amar vocês por causa de quem? Por causa de Jesus, né? Não porque meu amor seja alguma coisa, entendeu? Não é bosta nenhuma, eu sei. Mas por que eu preciso amar vocês? Por uma causa, é Cristo. Porque se eu amar vocês por vocês, é idolatria. Esse amor não é frutuoso, não é santo. Para que seja um amor santo, precisa ter como causa final Cristo. Então, por que eu preciso aprender a amar vocês? Por causa de Jesus. Porque Ele me ensinou, Ele nos ensinou que tem que ser assim. Ponto. Eu amo a Cristo que está habitando em cada um de vocês. Então, aqui está o amor verdadeiro. Aqui está a causa pela qual nós precisamos amar-nos uns aos outros. E isso a gente só consegue na meditação. A gente pode rezar, fazer e tal. A gente vai alcançando um fruto. Mas a meditação faz com que você entre na vida de Cristo como um voo profundo, onde você dá um mergulho na vida de Cristo. E aquilo tem um efeito muito grande. É só você começar a fazer e você vai perceber. Eu garanto, não tem como não. E isso faz com que, por exemplo, quando você vir para a missa, ouvir o Evangelho, o fruto daquela meditação vai ser diferente. Nossa, eu ouço o Evangelho, já ouvi tantas vezes esse Evangelho, hoje parece que teve alguma coisa que me chamou a atenção aqui. Uma palavra, às vezes, na oração eucarística pode te chamar a atenção, que você nunca tinha percebido. Você começa a ter uma sensibilidade muito maior.
para a oração. Você vai meditar o terço, daqui a pouco você está rezando o terço, um mistério doloroso, e lá pelas tantas você está parado no mistério lá, a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto da agonia de Nosso Senhor. Aí você resolve rezar o terço andando. Eu lembro uma vez que eu fui rezar no seminário o terço, eu estava andando, lá no seminário tem um jardim bem grande, bem espaçoso, um espaço bem grande do seminário, e eu comecei a meditar, fui rezar andando os mistérios, eram os mistérios gozosos, e era um final de tarde, assim, tinha chovido, o céu estava limpo, as primeiras estrelas apontando no céu, e aí eu estava meditando os mistérios da alegria, né? E o terceiro mistério era o nascimento de Jesus em Belém. Quando eu olhei aquele entardecer, a estrela no céu, eu falei assim, esse universo que existe, essa estrela que contém aqui, que eu estou vendo nesse momento, ela existe por causa de Cristo, por causa do nascimento de Cristo. Se Jesus não existisse, Jesus não viesse, essa estrela não teria sentido. O universo não teria sentido. Ele é o centro do universo. Isso é a graça da gente conseguir ver a beleza da criação escondida em Cristo. Porque Ele é a beleza da criação. Ele é a beleza do universo. É aquilo que Santa Teresinha diz: numa formiguinha você consegue enxergar o universo. Isso é, se você tem uma sensibilidade mais aguçada para as coisas sobrenaturais. Só que para a gente conseguir fazer isso, meditação. Deu para entender, né? O que a meditação faz? A meditação muda você por dentro. Uma pessoa que faz meditação muda de vida. Você vai ter, algumas coisas vão começando a mudar dentro de você. Não é externo, gente. Então eu vou mudar meu jeito de vestir? Não. Vou mudar meu cabelo? Não. Vai ter mudanças, pode ter. Mas você começa a perceber que dentro de você algumas coisas estão sendo transformadas. Esta ação da transformação é a graça de que eu tanto falo. Por isso que eu falo confissão e comunhão, meditação, confissão, comunhão, meditação, confissão, comunhão, meditação. Gente, não tem como não ser transformado. Não tem. Porque é assim que a história da igreja houve uma evolução de transformação dos santos através da comunhão, da confissão, da meditação, dessas graças que foram fazendo os santos. Isso faz santos. Isso gera santos. Isso transforma por dentro. Trabalhoso? Evidentemente, mas transforma. Muito bem. Então, para que a gente conheça os outros graus de oração, embora a gente não vai percorrer por eles, eu vou falar um pouquinho dos outros graus rapidamente, para a gente poder concluir daqui a pouco esse encontro, e no outro encontro já passarmos para um outro tema. Então, primeiro grau de oração, oração vocal, nós já falamos sobre ela. Segundo grau de oração, meditação. Nós encerramos um pouco o que é a meditação. Porque um dia, quando eu for falar sobre Santa Teresa, se vocês já entenderam o que é oração de vocal e oração de meditação, vocês já vão entender muito Santa Teresa, porque é isso que ela vai tratar no Castelo Interior. Mas existe um terceiro nível de oração, terceiro grau, que é chamado oração afetiva, né? A oração afetiva, ela serve para quê? Para a gente amar Cristo com mais força. A meditação ajuda, mas a oração afetiva, ela é importante para você crescer numa virtude, a caridade. Só que, para uma pessoa chegar na oração afetiva, ou seja, ter afetos por Cristo verdadeiro, ela precisa ter passado pela meditação. Certo? Então, uma pessoa que tem essa oração afetiva, ela já sabe entrar na cela interior. Lembra que eu falei muito da cela interior, né? Então, uma oração afetiva, essa pessoa já se sabe na cela interior, ela já sabe fazer meditação,
e ela já consegue graus de oração mais profundos, né? Depois deste grau de meditação, dessa oração de meditação, vem a oração de simplicidade. Só quero lembrar uma coisa na oração afetiva, que às vezes assim, a pessoa fica pensando que você tem afetos por Jesus no sentido de você, eu te amo, Jesus. Não é isso, né? No sentido de você fica mais afetuoso. Ai, Jesus, como eu nutro afetos por você, pelo Senhor e tal. Não. A oração afetiva é quando você tem um evento trágico e você diz, Senhor, mesmo assim eu te amo. Entendeu? Porque assim, Jesus, Ele vai querer ver o seu amor. Então, para que Ele prove o nosso amor, Ele começa a tirar as coisas de nós. E à medida que Ele vai tirando as coisas, a gente tem que dar afetos para Jesus. Ou seja, você vai ter que dizer, eu vos amo mais ainda, pode tirar mais. Quanto mais o Senhor tirar, mais eu te amo. Então, é aquela experiência do apóstolo Pedro, né? Que quer tentar fugir da cruz, que não quer aceitar o sofrimento. Então, a oração afetiva é uma força que Deus nos dá para amar cada vez mais a cruz. Isso é oração afetiva. Porque senão a gente fica pensando, a oração afetiva é você ter afeto por Jesus. Jesus, eu te amo. Um beijo pro Senhor. Né? Não é isso. Não é isso a oração afetiva. É você estar sendo provado e mesmo assim você diz, Senhor, eu quero crescer no amor. Tá? Então, oração afetiva é uma luta. Quarto grau de oração é a oração de simplicidade. A oração de simplicidade é aquela oração que nos permite fazer verdadeiro apostolado. Ou seja, você aprende a amar verdadeiramente os irmãos por causa daquele mandamento que nosso Senhor deixou na última ceia. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Só ama verdadeiramente aquele que conhece Jesus e aquele que o ama verdadeiramente num apostolado. Você vai fazer apostolado para amar Jesus independente do que as pessoas veem, do que as pessoas pensam. Você vai amar Cristo nas pessoas que estão mais abandonadas de verdade. Porque você vê Cristo nelas de fato. Então, você vai entender o que de fato é evangelizar. Evangelização não é repetição de conceitos. Evangelização é amar. E aí você vai para a prática mesmo. Esta oração, é claro, é um nível mais elevado, né? Depois tem o quinto grau de oração. Um dia a gente pode voltar a falar desses outros níveis de oração com mais profundidade, mas deixa mais para frente. A oração de recolhimento. A oração de recolhimento é aquela oração onde a gente entra na quarta morada. Então, uma pessoa que alcança este grau de oração de recolhimento, ela está constantemente com a presença de Cristo dentro de si. Então, aqui fora, pode estar a pauleira quebrando. Ela tem a consciência de que Jesus está aqui. E aquilo não tira a paz dela. Porque é um recolhimento infuso. Ela obteve esse recolhimento por graça. Ou seja, é a graça da quarta morada, né? É aquilo que nosso Senhor disse: essa pessoa passou pela porta estreita. Já conseguiu entrar numa intimidade mais profunda com nosso Senhor. De tal modo que
As pessoas estão tão unidas a Cristo que conseguem um grau de união com Cristo quase que indissolúvel, né? É aquilo que o Salmo diz, né? Essas pessoas dormem, mas o seu coração continua velando. Já é santo. E depois, os outros graus de oração, daí já é dos graus mais elevados dentro da mística, né? Que daí a gente precisa estudar Santa Teresa para conhecer mais. Mas quem chegou até esse recolhimento infuso, que é um 5º grau de oração, já alcançou um nível de santidade. Ou seja, ela tem uma intimidade tão grande com Deus, um coração tão unido a Cristo, que aquele amor é quase que indissolúvel, né? Mas, enfim, a gente precisa muitos passos para chegar lá, né? Muito bem. Então aqui nós temos um pouco daquilo que é a vida de oração em 3 etapas, né? Nós começamos o encontro, fizemos o 2º encontro e hoje fizemos o nosso 3º encontro, para a gente ter mais ou menos uma noção. É claro que não se esgota a vida de oração aqui, porque, como eu disse, tem muitos fatores que podem nos ajudar e muito na vida de oração. Dentre eles, eu quero trabalhar no encontro o imaginário. Vocês vão ver como é bom entender como funciona a nossa imaginação para a gente rezar, porque boa parte da nossa meditação acontece na imaginação. Ou seja, criar a cena, preparar todo o roteiro da meditação para você chegar à verdade. Só que para isso a nossa imaginação precisa estar alimentada. Então eu vou trazer, talvez num próximo encontro, se der certo semana que vem, falar um pouquinho sobre a meditação, sobre a imaginação, para apresentar algumas pistas para aqueles que querem começar a fazer meditação, aprenderem a ter um conteúdo para começar a fazer essa meditação. E até mesmo a gente pode fazer uma espécie de laboratório para ver se a gente consegue meditar mesmo, né, juntos, e depois a gente começar a habituar a fazer isso em casa, né? Por isso que eu tenho procurado fazer as catequeses de tal modo que a gente possa primeiro olhar para nós mesmos. Por isso que eu trabalhei um pouco os 10 mandamentos, insisti muito nos 10 mandamentos. Depois eu trabalhei um pouco dos temperamentos, para a gente saber como nós funcionamos, para a gente começar a falar de oração. Porque às vezes a gente entra na oração de maneira muito abrupta, e aí a gente vê uma bagunça. Mas a gente precisa enxergar a baguncinha que está dentro de nós, né? Quanto mais a gente vai conhecendo a nós mesmos, o nosso funcionamento, mais fácil vai ficando para a gente aprender a habituar a oração e a essa prática que é imprescindível para chegar à santidade cristã. Então vamos pedir a Nossa Senhora, São José, nossos pais na fé, como Nossa Senhora guardava a palavra no íntimo do seu coração e meditava, que Nossa Senhora nos ajude a ser como aquele coração onde a palavra de Deus não foi somente guardada, mas ela foi gerada, porque essa palavra se tornou carne, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então que ela nos ajude na geração do Verbo de Deus no íntimo de nossas almas, para crescermos no amor. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Glorioso São José, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, nosso Pai,
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Então até a próxima semana, se Deus quiser.